recebemos um pedido de moradores, um chamado de moradores do Engenho Brown, aqui de Chapecó. Eles estiveram reunidos no salão comunitário para denunciar uma onda de furtos que literalmente tira o sono daquela comunidade. Marcos Leve e Jair Correia foram até lá para escutar os cidadãos, as cidadãs, e nós vamos entender na reportagem agora. Vai! É muita ousadia, né? Porque você entrar numa casa, tu sabendo que tem gente dentro, então assim, eles são ousados. Insegurança, nossa, a gente ficou assim, a gente tem medo até de dormir. Me roubaram a televisão, me roubaram o celular, o meu relógio, fizeram um esgambá. Eu tenho 91 anos e eu não sei como não me deu um ataque aquela hora. O medo e a insegurança estão atormentando os moradores e por isso eles preferem não aparecer. A ousadia dos criminosos é tanta que a casa dessa moradora foi invadida enquanto ela e a família estavam dormindo. O crime só foi percebido no dia seguinte. Que eles puderam levar, eles levaram. Eles levaram, assim, mais de 15 par de tênis, JBL, PlayStation, relógio, bolsa. Eles abriram a geladeira, eles levaram coisa de dentro da geladeira, bebida, carne. Se não bastasse, antes de deixar o local, os criminosos ainda fizeram uma refeição. Eles abriram um vidro de pepino, eles comeram, tiraram manteiga, mexeram na geladeira, se alimentaram dentro. Deu tempo de fazer tudo isso, né? Os crimes não acontecem apenas nas casas dos moradores. Estabelecimentos comerciais do bairro também são alvos frequentes dos criminosos. A nossa padaria já foi assaltada por 3 vezes. De mão armada, em cima do meu marido, botaram o revólver em cima dele. Só não atiraram porque foi Deus que impediu, né? Essa idosa tem 91 anos e reside no Engenho Brown há cerca de 50. Nos últimos dias, ela teve a casa invadida em 2 ocasiões. Em uma delas, nem a roupa íntima da mulher foi poupada pelos ladrões. Pegaram até a minha calcinha, levaram fora. Eu só comecei a chorar. Eu me apavorei, né? Porque é uma coisa fora de sério. Conforme o presidente da Associação de Moradores, o problema pode ser resolvido se houver mais policiamento nas ruas. Tá uma onda de roubo nas nossas casas aqui, é 2, 3 por dia. E não temos segurança, não temos policiamento no bairro, né? Tanto polícia militar como polícia municipal, né? A gente vem pedindo um socorro para que tenham um olhar melhor ao nosso bairro aqui, para que a gente consiga inibir isso. A gente pede mais policiamento, a gente pede atenção aqui no bairro. A iluminação, minha rua ali é muito escura, então, né, eu acho que ronda, principalmente ronda, né, e não adianta passar à tarde, não adianta passar de manhã, tem que passar na madrugada, tem que passar no horário que esse pessoal tá agindo, né. Nosso bairro é um bairro muito antigo e as lâmpadas são muito fraquinhas, então o bairro fica muito escuro mesmo. Até trocaram umas lâmpadas numa rua só aqui, que é a rua Padre Diogo Feijó, ficou uma iluminação muito boa, mas o restante do bairro é muito escuro, então também pede às autoridades para que veja esse lado aqui, para dar um socorro para nós. Pelo que eu estou acompanhando, não só aqui pela reportagem, mas também por reclamações que eu recebo no programa Primeira Hora da Rádio Condá, todo dia das 7 da manhã às 20 para as 9, essa onda de crime, ela preocupa no Engenho Brown e preocupa no Grande EFAP. Na semana passada, levaram cadeiras que estavam na varanda de uma casa. Tem local aí onde o indivíduo foi 2, 3, 4 vezes no mesmo local furtar o botijão de gás. Então são pequenos crimes, digamos assim, mas o crime não é um grande potencial ofensivo, ninguém foi feito refém, não foi levado na mão armada. Só que pensa comigo, você está na tranquilidade do seu lar, um ambiente que deveria ser inviolável segundo a Constituição, segundo o que o livro e o texto da Constituição nos garante, é um ambiente inviolável. Só que não. O sujeito arromba a porta, arromba uma janela, entra, pega eletroeletrônicos, utensílios domésticos, se dá o luxo de sentar
Abriram a geladeira, escolheram um vidrinho de pepino aqui, tá, vou pegar um pãozinho, uma fatiazinha de queijo, tem uma cerveja ali, ó. Abre ali, gluc, 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 né? Povo dormindo, senta na cadeira, cruza a perninha, tranquilo, põe o bracinho no canto da mesa. Tá virando uma baderna, né? E segundo o que os moradores passaram para a nossa produção e para a equipe de reportagem, são duplas em motocicletas. Duplas em motocicletas. O movimento que se ouve mais são de motos. Né? Motos. Então, uma dupla fica na moto no canto lá, rodando a esquina, vigiando, fazendo a segurança, enquanto a outra invade a propriedade, invade a casa, o terreno, pratica o furto, depois todo mundo foge. Isso que nos passaram. Sobre o questionamento dos moradores da Guarda Municipal, a Prefeitura disse que tem colaborado com a Polícia Militar realizando patrulhamento diário por toda a cidade, inclusive na região do Engenho Brau. A nota destaca que o próximo bairro está localizado aí, o canil da Guarda Municipal e a Patrulha Escolar, que também realiza rondas. Sobre a iluminação, a Secretaria de Serviços Urbanos e o setor de zeladoria vai verificar a situação, até porque a gente sabe que toda a cidade de Chapecó está fazendo a substituição daquela luz antiga, da lâmpada incandescente, para iluminação em LED. Né? Na medida que eles estão comprando LED, estão fazendo a substituição nos postes, e isso vai acontecer no município todo de Chapecó. Bom, vamos entender também por parte da Polícia Militar, que também foi citada. A Polícia Militar confirmou um aumento de furtos no bairro Engenho Brau e diz que vai tomar as medidas. O repórter Marcos Leve está, inclusive, agora aí no 2º Batalhão de Polícia Militar. Vamos entender quais serão essas medidas e tudo mais, já que a Polícia Militar tem as guarnições de rádio patrulha, tem o P2, que é o serviço de inteligência do policial que trabalha a paisana, tem o serviço do pós-crime também, que ajuda muito. Traz informações aí do trabalho da PM, Marcão, é contigo. De fato, Eduardo, uma resposta será dada com relação a essa onda de crimes que está sendo registrada lá no bairro Engenho Brau. E eu destaco aqui, ontem eu e Jair Correia estivemos nesse local aí onde vocês acompanharam a reportagem anteriormente. Chama a atenção um número expressivo de moradores, um grupo com aproximadamente 60 moradores. E ao longo desses últimos meses eu não tinha presenciado um empenho, um engajamento da população quando o assunto nesse gênero mais ou menos. Então, de fato, os moradores estão, como disse um dos entrevistados, pedindo socorro, né? Pedindo para que haja mais policiamento, para que, de fato, os suspeitos, os criminosos, enfim, sejam tirados de circulação. E para entender melhor o trabalho da Polícia Militar nesse sentido, eu vim aqui até o batalhão, está comigo o Tenente Rômulo Vieiro, e o Prado citava aqui no início da intervenção, Tenente, que, de fato, a polícia reconhece. Houve um aumento, sim, nos registros. Mas a gente falava fora do ar, tem muita informação que não está chegando para a Polícia Militar, onde algumas vítimas, algumas pessoas acabam divulgando na internet, por exemplo, mas não comunicam à polícia. Isso acaba também fazendo uma certa diferença sobre como a polícia deve atuar nessas regiões. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Prado. É isso aí. Nesses últimos tempos, então, a gente tem reforçado o policiamento nessa região da cidade, né? A gente tem tomado conhecimento de algum aumento criminal, mas, como a gente vinha comentando, né, fora do ar, esses registros eles têm a necessidade de fazer que sejam noticiados até a Polícia Militar por meio do 190 para atendimento das nossas guarnições, né, para que a gente possa trabalhar essa informação com uma maior qualidade, né. Quando essa informação chega com imagens do local, o nosso trabalho geralmente ele é facilitado e a identificação dos autores ela se torna mais fácil, né, e a gente consegue fazer a responsabilização deles. Semana passada tivemos boas prisões aqui que foram efetuadas de furtadores, de autores, né, que cometem furtos de maneira contumaz na cidade de Chapecó, né, graças às informações que chegam dos moradores e alguns deles com mais de 60 passagens por furto, que são aqueles indivíduos que não conseguem parar de cometer o furto, né. Todos os dias eles estão envolvidos em alguma prática criminosa, geralmente sendo reconhecidos por câmeras de vigilância dos locais, né, que chegam essas informações até a Polícia Militar. A gente consegue trabalhar essa informação
Se não consegue efetuar a prisão em flagrante, a gente subsidia a Polícia Civil e também o Ministério Público para que ações sejam tomadas junto ao Poder Judiciário, para que saia um mandado de prisão, para que eles sejam retirados de circulação, né? Cabe ressaltar que também o furto, né, ele tem um complicador, que seria a legislação penal hoje, né, que ela é muito branda para esse tipo de crime, principalmente o furto simples, né, que dificilmente o autor acaba ficando preso, né? Nossas guarnições conduzem muitos autores por furto na cidade de Chapecó, mas esses autores acabam não ficando presos, respondem o processo e depois a pena acaba ficando ínfima e eles acabam voltando, ou quando cumprem pena é uma pena bem pequena, né? E esses autores, que são, na grande maioria, reincidentes, eles acabam retornando às ruas e voltam a cometer os furtos, né? Mas essa região do Angimbral, esse pedido de socorro é importante da população, né? Esse contato com a imprensa também, essa divulgação de vocês, ela se torna muito importante, porque essa informação, ela tem que chegar até a Polícia Militar. Ano passado, nesse mesmo período, até agosto desse ano, até agosto do ano passado, foram registrados 6 furtos no local e esse ano foram apenas 13. Então é um número socialmente aceitável de furtos que ocorreu no local, mas pelo que tem repercutido, esse número é muito maior. Então a população ela tem que procurar, tem que informar, tem que subsidiar nossas guarnições com imagens, porque o trabalho fica facilitado e a gente consegue fazer a responsabilização desses autores. Outra coisa que é importante ressaltar também é que estamos mobilizando uma rede de vizinhos no local, né? Então, nossos responsáveis pela rede de vizinhos já estão com reunião marcada para o dia 29/8. Então, esse engajamento da população é muito importante, né? Esse grupo que você mencionou, com 60 membros, ele vai nos ajudar muito nessa rede de vizinhos, né? Porque essas informações, quando chegam e bem trabalhadas aqui pela nossa agência de inteligência, elas dão um resultado muito positivo, a gente responsabiliza os autores e consegue tirar eles de circulação. Provavelmente é um grupo pequeno de autores, né? De 2 a 3 que devem estar cometendo esses furtos, porque eles se estabelecem em determinado local e eles acabam se utilizando da teoria da oportunidade, né? Eles chegam no local, identificam fragilidades naquele local ali, ficam rodando as ruas, né? Muitas vezes em período de repouso noturno, acabam identificando facilidades e subtraindo os bens alheios ali naquele determinado local. Então, é também importante as pessoas redobrarem os cuidados com seus materiais, né? E sempre que tiverem um suspeito rodando a região, façam o contato prévio com a Polícia Militar. Identificação de veículos suspeitos, pessoas suspeitas ou qualquer outra característica que determine que aquele indivíduo ali está prestes a cometer um furto ou qualquer outro crime contra o patrimônio, seja informado às guarnições previamente para que a gente possa tomar as medidas para fazer uma abordagem, qualificar ele. Muitas vezes as vestes que eles utilizam, esses autores, muitos usuários de drogas, né, eles acabam permanecendo com essas vestes por 2 a 3 dias. Então, uma simples identificação dessas vestes no período da tarde, a gente já sabe, né, pela nossa experiência, que esse autor ele vai cometer esse furto no período da noite e as imagens vão facilitar muito que ele seja reconhecido e depois responsabilizado por essa conduta que ele vai estar tomando na hora do repouso noturno. Rapidamente, para a gente fechar esse assunto, temos mais para tratar dentro do balanço geral ainda, Tenente. A população pede a presença maior das guarnições no bairro, as chamadas rondas. Dá para garantir que isso vai acontecer de fato com mais frequência? Sim, já estamos redirecionando e fazendo programações operacionais para os nossos policiais para estarem atendendo melhor a região do bairro Engenho Brau, né? Para dar uma atenção para essa população ali no local. E qualquer denúncia, qualquer suspeita, né, é importante que procurem a Polícia Militar. Nossas guarnições estarão à disposição para estar atendendo essa população. Tenente, por enquanto, muito obrigado. Prado, volto contigo aí no estúdio. Permaneço aqui porque a gente volta já para tratar de outro assunto.